Olá, amigos. Eu sou Marcos Gomes, jornalista e conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI. Autor do livro Racismo Algorítmico, Inteligência Artificial e Redes Digitais, Tarcísio Silva, mestre em Comunicação e Cultura Contemporânea pela Universidade Federal da Bahia, é o convidado do 5º episódio da série Mais que Igualdade, produzida pela Comissão de Igualdade Racial do movimento ABI Luta pela Democracia, que lançou as candidaturas de Otávio Costa para presidente e Regina Pimenta para vice-presidente da ABI. Baiano de Salvador, atualmente residindo em São Paulo, Tarcísio Silva realiza doutorado em Ciências Humanas e Sociais na Universidade Federal no ABC, Tech Society Fellow na Fundação Mozilla. É organizador das coletâneas Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, Olhares Afrodiaspóricos pela Literarua, de 2020, a editora Literarua. Monitoramento e pesquisa em mídias sociais, metodologias, aplicações e inovações, pela editora Uva Limão, essa datada de 2016. É fundador também da Desvelar, projeto editorial de promoção de conhecimento contracoloniais e afrodiaspóricos sobre tecnologia e sociedade. Tarcísio, eu queria agradecer muito a sua presença entre nós hoje aqui, né? Estamos aqui também com o Luiz Paulo Lima, nosso colega aqui da ABI, e a Carmen Moretson. Daqui a pouco eu vou anunciar os dois. Mas antes eu queria muito agradecer a você, Tarcísio, a sua participação e, desde já, pedir a todos vocês que estão assistindo esse programa, não deixe de dar o like, né? Poxa, tá lá, aperta a joinha. Vamos prestigiar o Tarcísio, pô. Por que não, né? Deixa aí, né? Aperta lá o joinha para o Tarcísio voltar depois, né? Para conversar com a gente. Tarcísio, seja bem-vindo aqui esse trabalho do movimento ABI Luta pela Democracia. Muito obrigado pelo espaço, né, de diálogo. É uma honra estar aqui, né, conversando com profissionais da comunicação e jornalistas tão ilustres para a gente debater esse tema, né, que é tão relevante hoje, que é tecnologia, raça e racismo, sobretudo os algoritmos. Deixa eu dar as boas-vindas ao Luiz Paulo Lima, Hunter, jornalista, produtor executivo e comunicador transmídia. Mais uma vez, obrigado, Luiz Paulo. Estamos juntos. Prazer é meu. Legal. Carmen Moretson. Carmen é professora de Sociologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul, do campus Dourados, e integra o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas nesta mesma instituição. Tem mestrado sobre ações afirmativas e classificações étnico-raciais no vestibular. E o título de sua tese de doutorado foi Apurando os Sentidos, Sonoridades, Performance e Imagens nos Rituais de Umbanda, em Corumbá, ambos realizados na UERJ, a nossa querida Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Carmen, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada pelo espaço, por estar aqui. É uma honra estar com Luiz Paulo, Marcos Gomes e Tarcísio Silva para tratar de um tema tão importante da gente conhecer, né? Não tão tratado, e é fundamental a gente compreender. Então, seja bem-vindo, Tarcísio, e obrigada, muito obrigada por estar aqui entre nós. Não podemos deixar de agradecer desde o início, né, a colaboração, o apoio da produtora AltV, né, na pessoa aí do Serginho e do Alberto Luchetti, e tem sido muito generosos aqui conosco, comigo, com o Luiz Paulo, com a Carmen e com todos os integrantes da Comissão de Igualdade Racial do movimento ABI Luta pela Democracia. Tarcísio, eu gostaria de começar falando sobre um jornalista muito importante para a ABI, que é o jornalista Gustavo de Lacerda, que fundou a ABI em 1908. Né? O jornalista Gustavo de Lacerda era um homem negro, né, de cor parda, enfim, mas esse viés, né, essa questão racial, não é muito difundida. O mesmo que aconteceu com Machado de Assis, né? Se a gente for ver hoje as imagens do Gustavo de Lacerda, você tem a nítida impressão de que ele era um homem branco. Mas não é isso que diz o seu registro no Exército, né, quando se alistou no Exército, e lá fica expresso, né, que ele era um homem de cor parda. Nas conversas que nós tivemos nos últimos dias, Tarcísio,
você deixou claro também uma grande preferência nos estudos, né, de recuperação da memória. Eu gostaria de resgate da memória, né? Eu gostaria de começar essa conversa falando justamente sobre isso, né? A importância desse resgate da memória e como é que você trabalha com isso. Nossa, muito obrigado, Marcos, por essa provocação, né? Assim como acontece, me parece, né, e aprendi bastante com vocês sobre a história, né, da ABI do Gustavo Lacerda, na comunicação acadêmica, digamos assim, né, na área de estudos na internet, há um considerável apagamento de contribuições negras para a história da internet, para a história do pensamento sobre a internet, né? E esse é um grande desafio que eu tenho tentado abordar nos últimos anos, né, na minha trajetória acadêmica, que é entender como algumas coisas que pensamos sobre internet, sobre liberdade de expressão e sobre como o mundo mudou com a distribuição, né, e a disseminação de tecnologias digitais, é um tipo de transformação que está ligada a processos de racialização, né, está ligada a históricos do racismo, a históricos da escravidão, mas foi relativamente, por vários motivos, menos pesquisado do que outros temas. Isso gera até algumas desinformações, por exemplo. Eu gosto bastante de citar um exemplo sobre desinformação, né? Que é um dos primeiros casos globais de desinformação digital estratégica, muito antes de Trump, muito antes das controvérsias das últimas eleições, muito antes desse horror que a gente está vendo, foi o primeiro website sobre o Martin Luther King nos Estados Unidos, que foi lançado, né, no início dos anos 2000, ou talvez 99, não lembro de cabeça, e foi um site, martinlutherking.org, salvo engano, que durante mais de 10 anos foi gestionado, sabe por quem? Por membros da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Eles compraram o domínio do Martin Luther King, simularam um website verdadeiro, mas cheio de mentiras, né? Entre coisas verdadeiras e coisas mentirosas para confundir as pessoas que se inspiram numa figura tão importante nos Estados Unidos como Martin Luther King, né? Ou seja, a desinformação, que é um tema que hoje está em voga, é algo debatido há muito tempo e se liga ao debate, né, sobre racismo e a supremacia branca. Mas, infelizmente, ainda não é tão discutido desse modo com contribuições de pessoas negras, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Perfeito. Deixa eu abrir a câmera aqui, porque ela é rebelde, né? Ela fecha quando quer, ela abre quando quer, ela não me obedece, enfim. Mas eu já aprendi a conviver com ela, sou um homem paciente. Vamos lá. Carmen, vamos para a sua pergunta aí, Tarcísio. Então, Tarcísio, fala para a gente, por favor, um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica e o que te levou a se interessar por esse tema, assim, o iniciozinho das suas pesquisas. Muito obrigado, professora Carmen. É um grande desafio nos estudos, né, sobre internet, mesmo antes do debate sobre raça e racismo, foi talvez, né, no Brasil, uma percepção muito otimista sobre os impactos, né, da internet e das mídias sociais para a comunicação. Eu fui parte desse otimismo, digamos assim, né? No final da minha graduação, o Brasil estava num momento muito bom economicamente e tudo parecia muito interessante do ponto de vista das inovações, né? Novas mídias sociais, Twitter, Facebook, YouTube, pareciam que estavam transformando a comunicação. E foi quando eu comecei a trabalhar no setor privado, né, trabalhando em agências de comunicação digital e monitoramento de mídias sociais, inclusive com processamento de dados que hoje são até impensáveis por causa de novas legislações sobre privacidade de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados e assim por diante. Então, comecei a minha carreira acadêmica trabalhando com perspectivas mais ligadas ao marketing e vendo todo esse potencial dos dados, né, para empresas de pequeno, médio porte, ou até alguns clientes maiores, né, que eu tive a oportunidade de atender indiretamente, de Petrobras, a Banco do Brasil, ou algumas grandes empresas como Unilever, por exemplo, em algumas agências que trabalhei.
Mas, ao longo do tempo, né, nesses últimos 12 anos, eu também testemunhei como essa aparente explosão dos dados em torno do mundo, que parecia que todos nós tínhamos mais dados e mais possibilidades de conhecimento, era uma explosão de dados enganosa, onde, ok, cada jornalista, cada pesquisador, cada indivíduo tem acesso a mais dados online, mas, ao mesmo tempo, grandes corporações e governos têm muito mais dados do que tinham antes. E esse gap, né, essa diferença entre a capacidade de interpretação da realidade que uma Facebook tem, por exemplo, em comparação a um grupo de pesquisa da universidade ou a sociedade civil, aumentou de forma absurda e nunca vista antes, né? Hoje, grandes empresas de tecnologia têm mais capacidade de analisar dados até do que estados. Então, com essa percepção, digamos assim, que não foi só minha, né? Foi de centenas de milhares de pesquisadores em torno do mundo, nos últimos 8 anos, eu tenho pesquisado a partir dessa perspectiva da tecnopolítica, de entender como essa distribuição de dados, né, e essa exploração de dados tem impactos sociais, e, sobretudo, do ponto de vista do aprofundamento de desigualdades raciais. Ok. Tarcísio, vamos ouvir agora a pergunta do Luiz Paulo Lima. Bom, em primeiro lugar, prazer enorme, né? Tá fazendo parte desse grupo aqui. E o Tarcísio foi muito esperado, você, porque a Carmen fez uma boa propaganda sua. Então, a gente obrigou a gente correr, pesquisar, levantar sobre você, e foi fantástico. Todas as viagens que eu fiz agora para aproveitar ao máximo esse encontro contigo. Vamos entrando um pouquinho já na nossa... nós estamos aí da 4ª para a 5ª Revolução Industrial em curso, né? Nós estamos agora entendendo o significado da inteligência artificial, né, nesse momento. E, fundamentalmente, também a questão das tecnologias. Eu queria saber de você, e outra, que só para ainda complementar esse início da minha fala, nós estamos assim, o novo analfabeto é tecnológico, né? Se a gente for pensar, como é importante fazer essa ligação contigo, porque a gente precisa se envolver com a questão das tecnologias. E, principalmente, porque tem a coisa da construção e desconstrução ao mesmo tempo, né? Então, o quanto antes tratar desse tema é fundamental. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, essa trajetória da linha do tempo, né, da primeira Revolução Industrial até agora, e o significado disso como preocupação que você está fazendo, pesquisando esse tema e redimensionando essas informações para o maior número de pessoas. Mas muito obrigado por essa evocação, né, da Revolução Industrial, né, e das revoluções industriais, porque eu gosto muito de um trabalho de um historiador canadense que se chama Edward Jones Imhotep, que estuda exatamente como, na primeira Revolução Industrial, já existia um papo sobre uma ideologia em construção sobre a robotização do trabalho. Ele faz um histórico, né, de revistas da época, de 1780, por exemplo, revistas francesas, que já projetavam, olha, daqui a alguns anos, uma máquina, uma indústria, né, uma fábrica de tecido vai trabalhar de forma completamente automática. Os teares vão se mexer sozinhos, os insumos vão se reproduzir e se abastecer, né, de forma automática, as máquinas vão conversar entre si e só vai haver uma pessoa naquela fábrica. E aquela pessoa pode ser, e no contexto, né, generificado e machista da época, pode ser uma menina, um adolescente, que até um adolescente, né, desse ponto de vista machista, vai ser possível de apertar um botão para ligar ou desligar a fábrica. Isso no final do século XVIII, né, na Revolução Industrial. E esse historiador e alguns outros mostram como
gradativamente, as revoluções industriais, né, tentaram esconder o trabalho, mas, ao mesmo tempo, precarizando esse trabalho e não prescindindo desse trabalho. Então, se no final do século XVIII se pensava que fábricas seriam completamente automatizadas, aqui no século XXI a gente vê que mesmo fábricas que têm muita automatização, não são, né, completamente automatizadas, é um trabalho distribuído, né? São insumos que vêm de países explorados no sul global, na África, na Ásia, são informações construídas por desenvolvedores que também são distribuídos em torno do globo de forma opressiva, né? E aí, nessa quarta revolução industrial, existe essa lógica de que, olha, não só a fábrica é a fábrica, mas a cidade virou uma fábrica. Salvo engano, é a Terezinha Ferrari que fala de fabricação da cidade, né? Onde tudo o que a gente faz se transforma em valor, às vezes não valor produtivo, não valor para o bem social, mas se transforma em valor. Então, quando a gente pensa em aplicativos até de paquera, por exemplo, de relações afetivas sexuais, é cada camada nossa sendo transformada ali em dados, né? Então, quem eu curto ou quem eu não curto nos aplicativos, se eu saio ou não saio, se transforma em insumos para publicidade, se transforma em insumos para venda de produtos. Então, essas evoluções acabam sendo construídas, e nessa atual, eu gosto muito de uma fala que diz: a inteligência artificial não é nem inteligente, nem artificial. Não é inteligente, porque a rigor não é inteligente, né? Só trabalha em domínios específicos, com altas taxas de erros, e não é artificial, porque o trabalho humano está ali, na classificação de dados, ou é o trabalho humano que está sendo explorado e escondido, quando a gente pensa em, por exemplo, empresas de entregas, né? Que parece que é só a interface do aplicativo ali, a comodidade, mas, na verdade, são centenas de milhares de entregadores perdendo seus direitos trabalhistas. Então, gosto muito dessa abordagem, né? Que a inteligência artificial não é nem inteligente e nem artificial. E, enquanto comunicadores, exibir isso tudo, eu acho muito importante. Só lembrando, né, que nós estamos conversando hoje aqui no programa da Comissão de Igualdade Racial, né, do Movimento ABI Luta pela Democracia, com Tarcísio Silva. Ele é mestrando em Ciências Humanas e Sociais na Universidade Federal do ABC, autor do livro Racismo Algorítmico, Inteligência Artificial e Redes Digitais. O Tarcísio tem outros livros também, daqui a pouco eu vou pedir para você mostrar seus livros, né, Tarcísio? Não sei se já são 3 ou 4, tem coletânea, o Tarcísio não para, né? Mas antes de falar especificamente sobre os livros, Tarcísio, eu queria que você explicasse o seguinte: nós estamos falando de racismo algorítmico, né? Em que momento você identifica a manipulação, né? Como é que ele é treinado para a disseminação do racismo? Em que momento isso acontece? Quem pratica esse movimento, né? Quem é o autor? Quem está por trás? Essa pergunta é ótima, porque há uma confusão muito comum em alguns locais, seja uma confusão explícita ou estratégica, sobre o conceito de racismo algorítmico e o conceito de algoritmo racista. A rigor, é possível argumentar nesse conceito algoritmo racista, mas eu não gosto muito dele. Eu gosto de um conceito mais amplo. Na verdade, não pensar sistemas específicos, né, e como eles podem trazer a discriminação racial, mas sim racismo algorítmico, onde o algorítmico, né, o adjetivo, qualifica o racismo estrutural que a gente já conhece. Então, o racismo estrutural se beneficiando dessa lógica de centralidade da tecnologia para esconder práticas discriminatórias. Aí, um dos exemplos que eu acho mais interessantes para exemplificar de fato, né, como isso acontece e como essa culpa, entre aspas, né, ou essa fonte é distribuída, foi um caso do ano passado, quando se descobriu no Twitter que o algoritmo de recorte de imagens do Twitter privilegiava pessoas brancas. Como esse algoritmo funciona, né, para quem não assistiu, quem não viu esse caso? Digamos que você publica uma foto no Twitter
num tweet qualquer, e esse tweet vai aparecer em diversos locais diferentes, em aplicativo do iPhone, da Android, em quem abre o Twitter no videogame, quem abre o Twitter no computador pequeno, no computador grande, e assim por diante. E para otimizar a visualização dos tweets, a própria plataforma corta imagens, né, para ficar no tamanho e na razão ideal para cada formato. E aí usuários descobriram acidentalmente que se numa foto houvesse uma pessoa branca e uma pessoa negra ao mesmo tempo, o algoritmo sempre recortava para exibir a pessoa branca e a pessoa negra sumia. E foram feitos vários testes desse tipo. Rapidamente, várias pessoas negaram, não é assim mesmo, não. Vamos fazer um teste desse outro jeito. Aí se fazia o teste e era sempre esse resultado. A pessoa sumia e aparecia só a pessoa branca. E fizeram vários controles de dados, né? Colocaram uma pessoa famosa e uma pessoa não famosa. Então, uma pessoa branca qualquer e o Barack Obama. Era o Barack Obama que era escondido. E aí um cientista de dados do Twitter falou, olha, isso não é culpa nossa, porque o sistema nem tem o dado, a categoria racial. Foi um modelo feito que a gente aplicou que não tem essa categoria racial, então não pode ser racista, supostamente. E aí alguns cientistas e pesquisadores foram entender qual é esse modelo de inteligência artificial. Esse modelo utilizado pelo Twitter é um modelo que se baseia em estudos de eye tracking. Eye tracking é aquele tipo de recurso que você coloca um óculos na pessoa ou coloca uma câmera especial que vai olhar para onde a pessoa olha. Então, havia uma base de dados que mostrava que tinha milhares, centenas de milhares de registros de rastreamento de olho de pessoas que participaram desses estudos e que estavam na frente do computador e olharam para uma foto e o sistema viu para que locais elas olhavam. Isso foi feito em várias pesquisas, isso se transformou num modelo que foi replicado pelo Twitter de forma crítica. E o que se descobriu? A principal hipótese é que essas pessoas que foram pesquisadas para entender para onde elas olham normalmente foi um grupo de pessoas super enviesados. Por exemplo, pessoas brancas e homens, sobretudo, que tinham um tipo de olhar específico, privilegiava olhar para outras pessoas brancas. Então, esse tipo de enviesamento lá atrás, na construção dos dados, fez com que o modelo replicasse isso e teve um impacto, de fato, em centenas de milhões de fotos recortadas de forma injusta, né? Sempre priorizando as pessoas brancas. Aí a grande dúvida é, se é um sistema que foi aplicado para o Twitter para economizar custos e ganhar dinheiro, será que o Twitter poderia falar que não é culpa dele ter utilizado um sistema que era enviesado? Porque foi culpa do Twitter não fazer o teste desse sistema. Então, o grande desafio da inteligência artificial e dos algoritmos no nosso dia a dia é que grandes empresas de tecnologia implementam sistemas que são muito enviesados e como as pessoas negras e outras minorias não estão nos processos de decisão, não se pensa em fazer testes para evitar a discriminação. Só que é uma discriminação em escala, que é opaca, é difícil de descobrir, e essas empresas não se preocupam em evitar esse tipo de coisa. Então, é como se fossem sistemas digitais utilizando o racismo estrutural que já existe no nosso histórico da sociedade e aumentando sua escala e aumentando os seus impactos, ao mesmo tempo que dificulta, né, a sua descoberta. E esse é o grande conceito do que seria o racismo algorítmico hoje, né? Esse tipo de questão. Mas eu argumento no livro que a gente também tem que olhar para implementações que vão ser necessariamente nocivas. Então, quando a gente pensa em reconhecimento facial no Brasil, onde existe efetivamente um genocídio negro contra jovens negros, não há tecnologia de reconhecimento facial que vá ser positiva para o Brasil. Então, mesmo que seja uma tecnologia que seja precisa e sempre encontre a pessoa que está na base de dados, o próprio sistema policial e judiciário já é racista. Então, qualquer tecnologia para aumentar a velocidade desse tipo de violência estatal é problemática. Então, essa é uma das controvérsias, né, no campo sobre estudos de algoritmos. Se a gente olha somente para os dados e para os sistemas ou para a sociedade como um todo.
Obrigado, Tarcísio, pela resposta. Carmen, vamos para mais uma pergunta. Antes, dê aquele like aí, aperta o dedão aí, faça o joinha. Vamos lá, galera. Tarcísio está dando uma aula aqui para a gente, Nossa, né? super aula. Muito obrigado, Tarcísio, mais uma vez. Tarcísio, então, assim, a coisa é bastante complexa, né? Pelo que eu estou percebendo. Eu estava aqui imaginando se o combate ao racismo estrutural, né, o racismo estrutural em si já é tão negado, né, que dificulta o combate, mas a gente consegue identificar os humanos, as instituições que promovem, né? Como que os movimentos sociais, indivíduos, instituições que estão interessados em combater o racismo, agora nessa nova modalidade contemporânea, né, amplificado e acho que piorado, né, por essas questões que você colocou, né? Qual seria o caminho a ser seguido para quem está interessado em combater essa nova forma? Nossa, esse é um grande desafio, né? Porque quando eu comecei a pesquisar esse tema, eu comecei realizando, né, mapeamento, né, de casos para gerar consciência, digamos assim, pública, e muitas das minhas falas e artigos no início pareciam muito apocalípticos, né? Então, até ficava um pouco consternado por deixar as pessoas pessimistas. E aí, nesse livro, eu fiz um esforço de, no último capítulo, trazer justamente isso, né? Algumas possíveis reações e remediações. Entre essas reações e remediações, uma que é muito corrente, e que as próprias empresas de Big Tech realizam em certa medida, é a promoção de mais desenvolvedores de origens diversas. Então, se a programação e o desenvolvimento de sistemas hoje é um espaço de poder na construção de coisas na sociedade, né, das coisas mais variadas, então a gente precisa ter mais pessoas de minorias políticas, né, desenvolvendo sistemas. Isso é importante, isso é relevante, mas tem os seus limites, porque, afinal de contas, não adianta eu ter desenvolvedoras mulheres negras, fazendo, por exemplo, um sistema de direcionamento de míssil, né? Porque, no final das contas, o objetivo vai ser matar de qualquer jeito. Mas, além disso, a questão da atuação legislativa, né? Em torno do mundo, há discussões sobre legislações de proteção de dados e legislações específicas sobre inteligência artificial. No Brasil, temos uma Lei Geral de Proteção de Dados que, de 2018 a 2021, começou a ser implementada, começou a valer, né? Depois de bastante destaque. Um dos pilares dessa lei, um dos princípios, né, é a não discriminação, mas há limites, porque se pensa o consentimento na oferta de dados como algo individual. E nem sempre a gente sabe, né, pessoas sem conhecimento, ou pessoas com pressa, ou pessoas sem capacidade de negar financeiramente, né, usar um sistema, não estão capazes de dar um consentimento informado. Por exemplo, ano passado houve um escândalo também, que uma startup ajudou uma organização que estava distribuindo cestas básicas em contextos de favela, e essa startup ofereceu o sistema para cadastro das pessoas que usava reconhecimento facial. Então, a pessoa estava com fome, querendo receber uma cesta básica, e ela dava o consentimento dela para ter a foto, né, do rosto para a base de dados dessa empresa. Uma pessoa com fome não vai pensar em privacidade de dados, não vai pensar nos impactos daquilo, né? Então, há muito debate político e legislativo sobre isso. E outro problema relevante são as instituições, né? A Lei Geral de Proteção de Dados tem um artigo que fala sobre revisão de decisões automatizadas. Então, eu, enquanto cidadão, se um sistema de crédito me discrimina por algum motivo, que eu não sei qual é, como é um sistema muito complexo, eu deveria poder pedir a revisão dessa decisão automatizada para entender ela. E há um artigo que fala sobre isso, que o cidadão tem a capacidade de pedir revisão de decisões automatizadas. Mas o atual executivo federal vetou uma frase desse artigo, e a revisão de decisão automatizada no Brasil não precisa ser feita por um humano. Então, é uma revisão
de um sistema tecnológico que pode ser feita por outro algoritmo, né? Então, entra um loop, e isso é um buraco enorme que as empresas podem utilizar para não receberem a contabilidade. E aí, por fim, para reforçar nessa questão legislativa e política, está em debate atualmente a lei no Senado, né, sobre inteligência artificial, regulação de inteligência artificial. E a comissão de senadores recomendou 18 especialistas para serem ouvidos sobre inteligência artificial. E os 18 especialistas foram todos do direito, o que é muito lamentável, né, e limitado, considerando que deveria ter pessoas da computação, da comunicação, das ciências sociais, da assistência social, e os 18 especialistas, pessoas brancas, sobretudo do Sudeste de Brasília, né? Então, no final das contas, é pressão política, porque esse tipo de coisa não deveria ter mais espaço no Brasil hoje, né? Então, no final das contas, é conflito multissetorial, né? E a sociedade civil precisa participar mais dessas decisões, de forma direta ou indireta. Vai você, Luiz. Então, os algoritmos reproduzem, né, de uma maneira assim incisiva as falhas do comportamento humano, né? A gente sabe disso. Tem outros aspectos que os algoritmos eles são treinados, eles são produzidos, né? Então, quando você aciona o algoritmo, você sabe onde ele começa, onde ele termina. E a gente sabe também que, como ele é produzido por um ser humano, é fácil de entender, eu entendo assim, que as ideologias, né, o próprio racismo estrutural que você se referiu, a questão são fatores fundamentais para a gente entender uma colocação que você fez em algum momento da sua fala, que foi de que você discordava dos algoritmos racistas. Não sei se foi exatamente isso, mas, na verdade, o racismo está em quem produz esses algoritmos, né? Essas grandes indústrias, e principalmente na comunicação. A gente está numa era do fake news, né? A gente está vendo quanto trabalho de desinformação que os algoritmos eles estão canalizados ali para ter essa função. Quais são as saídas? Como é que você está pensando isso hoje? Sim, eu acho que a principal questão, né, relacionada ao histórico de pensamento sobre digital é vermos de fato, né, a centralidade dessa questão para as sociedades, né, em termos de soberania, em termos de política, em termos de economia. Hoje, as Big Tech estão tão vinculadas, né, ao capital financeiro que cresce também conceitos revisando, né, o papel que o colonialismo e as colonialidades realizam quando a gente pensa em tecnologias digitais. Infelizmente, por várias questões políticas e econômicas, países como o Brasil se tornaram basicamente consumidores e reprodutores de lógicas externas, né? E de usos de tecnologias externas, que geram fragilidades, como a gente viu, né? O próprio Snowden denunciou mecanismos de espionagem e como o governo estadunidense se conecta com empresas de Big Tech para os fins deles, né? E que colocam o resto do mundo e outras empresas do resto do mundo em uma enorme desvantagem. Então, acho muito importante a gente discutir isso e até questionar alguns pilares que temos quase consensuais sobre o papel da globalização, né? Porque, infelizmente, a gente não vê a globalização, a gente não vê a sociedade da informação. A gente está vendo a sociedade de mais neocolonialismos digitais e de mais dominações digitais com hierarquia enorme. Pessoas nos Estados Unidos não usam sistemas brasileiros,
é somente uma direção, né? Uma direção de extração de dados que saem do sul global de dados e trabalho para o norte, né? E cada vez mais a China também junto com a Europa e os Estados Unidos, e o contrário é uma relação de consumo. A gente consome tecnologias. A Bahia, por exemplo, que infelizmente, mesmo no governo supostamente de esquerda, quis ser a vanguarda do atraso ao implementar reconhecimento facial até mais rápido que estados mais ricos, fez parcerias sem nenhuma auditoria ou participação pública, né, para contratar tecnologias chinesas de inteligência artificial. Então, é um lobby gigantesco e, no final das contas, né, a centralidade também envolve questões de soberania para o próprio país. Tarcísio, a gente falou dos seus livros, eu queria abrir um espaço agora para você mostrar seu último livro, né? Que eu citei aqui logo na abertura, né? Racismo algorítmico e inteligência artificial e redes digitais. Você está com ele aí na mão? Opa, estou sim. O livro é um livro numa coleção completamente digital, né? Então não estou exatamente com ele na mão. Acho que o meu dispositivo Kindle não está aqui do lado, mas é um livro que foi desenvolvido também numa licença Creative Commons. Então hoje, para fins mais para usabilidade, né? Quem quiser pode comprar o livro em Amazon, Apple, Google Livros, etc. Por um valor muito acessível, né, que varia ali de 12 a 15 reais, foi desenvolvido pela editora Sesc, dentro dessa coleção, que é uma coleção que se chama Democracia Digital, que tem curadoria do professor Sérgio Amadeu da Silveira. Então, há livros também sobre a ciência do comum, sobre robótica, sobre democracia dos dados. E, além disso, por ser Creative Commons, ele está circulando também, né? Alguém já fez a pirataria da versão PDF, então, eventualmente, quem estiver lendo aí e nessas dificuldades de 2022, né? Já pode buscar a versão hackeada, né, em sites como o LibGen, e eu incentivo, porque o importante é motivar mais pesquisas nisso também. E queria convidar também, além desse livro, né, para falar um pouquinho mais desse livro, eu trago a abordagem da comunicação inicialmente, né, em 3 capítulos iniciais, onde debato como mídias sociais, sobretudo, podem ser perpassadas por racismo algorítmico, e isso tem impactos em moderação de conteúdo, desinformação, e até uso de coisas lúdicas, como, por exemplo, filtros no Instagram, filtros no Snapchat. Sim. E, além disso, a busca de informações e conhecimentos. Então, como buscadores, por exemplo, podem enviesar os resultados. Há um capítulo sobre necropolíticas algorítmicas, onde falo sobretudo de violência e de violência estatal, sobretudo, e mais um capítulo sobre outros tipos de tecnologias antes do digital e como elas foram construídas historicamente em sistemas autoritários ou opressivos. Por exemplo, como a instituição da escravidão, né, construiu lógicas de gestão das pessoas que culminam hoje, né, nesse tipo de violência. E eu queria também convidar quem estiver assistindo a acompanhar esse livro, né, que se chama Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, Olhares Afrodiaspóricos, que é um livro lançado 2 anos atrás, que é uma coletânea com 14 capítulos de pesquisadoras e pesquisadores do Brasil, da África e da afrodiáspora. Então, há 7 capítulos de pessoas de outros países, né, como Estados Unidos, Gana, Inglaterra, Nigéria, que nunca tinham sido traduzidos ao português, e a gente conseguiu viabilizar essa tradução. Então, há, por exemplo, um capítulo da pesquisadora Ruha Benjamin, que é uma pesquisadora do movimento negro estadunidense, né, que fala sobre ciências sociais e tecnologia e antirracismo, até capítulos de cientistas da computação da Nigéria, que mostram como a atividade de jogar búzios nas religiões de origem Ifá previu o código binário. E é super interessante, apesar de ser da computação, é super acessível para quem não é da área, né? Esse livro está à venda de forma impressa na editora Literarua, e também o PDF gratuito, oficial nesse caso, não só o pirata, circulando por aí. Então, no próprio site da editora dá para achar esse PDF. Então, convido todos a acessar esses sites.
Então, olha só, o algoritmo aqui dessa plataforma que você está assistindo esse programa, ele me obriga a dizer toda hora: dê o like, aperte o dedão, não deixe de apertar o like aí, porque a gente precisa multiplicar e alcançar novos espectadores aqui para essa entrevista excelente do Tarcísio. Carmen Moretson, vamos lá, está contigo. Então, eu queria aproveitar o gancho, né, que você está falando dos livros, e você fala de um conceito que é mito da superação das identidades. Você poderia falar um pouquinho sobre esse conceito? Muito obrigado por esse gancho, né? Porque no final da década de 90, início desse século, né? Havia essa empolgação sobre a internet, sobre a web, a partir de várias fontes diferentes. Sobretudo, a lógica, e há um livro sobre isso, que eu acho que se chama A Ideologia Californiana, eu não lembro dos autores, mas que fala como essa lógica de negócios digitais e de transformação da web e de liberação do polo emissor movimentou as nossas ideias sobre o potencial da web e da internet. Isso gerou um otimismo desenfreado que até promoveu algumas desinformações sobre a relação entre internet e identidades. Uma dessas desinformações foi a ideia de que na internet é tudo virtual, é tudo diferente do nosso mundo real, entre aspas, né? E que na internet você pode ser quem você quiser. E que na internet, se eu abro um fórum, por exemplo, eu posso utilizar meu nome diferente, eu posso ser outra pessoa, então ideias de gênero, de região, de raça e etnia estariam superadas. E até alguns pesquisadores nesse período propuseram que o debate sobre identidades estaria superado por causa disso, porque na internet você pode ser quem você quiser. E alguns ainda disseram, olha, a web e as mídias sociais vão acabar com o machismo, vão acabar com o racismo, vão acabar com as diferenças entre países por causa disso, porque todo mundo se conecta e a pessoa pode experimentar outras identidades. Mas essa é uma visão muito otimista e era uma visão que era feita por pessoas afluentes, ricas, de grandes universidades dos Estados Unidos e Europa, e foi replicada de forma acrítica por pesquisadores no Brasil também. Mas aconteceu o contrário. Há muitas pesquisadoras feministas, muitas pesquisadoras antirracistas que mostram desde essa época que a internet já estava sendo apropriada por grupos extremistas, por exemplo. Eu citei o caso do site do Martin Luther King, por exemplo, mas a Ku Klux Klan se reformatou nesse período para tentar um alcance global. O Steve Bannon, que foi o conselheiro do Trump, participou da Cambridge Analytica, conselheiro do Bolsonaro, nesse período já interagia com pessoas que falavam, olha, a internet vai permitir uma reedição da supremacia branca global. E hoje a gente vê isso, como células extremistas e terroristas da supremacia branca estadunidense hoje interagem e apoiam esses tipos de extremismo no mundo inteiro. Então, as identidades não foram superadas pela internet. Algumas se fortaleceram, algumas de forma positiva, algumas de forma negativa, mas é preciso estudar isso. Estudar seja nessa questão política, ou seja nas questões interessantes, né, sobre trocas culturais, de identidades diferentes, que, de fato, a internet colabora para isso. Então, não é somente o olhar pessimista, mas, de fato, as identidades não foram superadas. E a pesquisa precisa lembrar disso, para a gente não olhar para a internet de forma equivocada. Legal. Bom, vou entrar aqui. Tarcísio, poxa, fantástico isso que você colocou. Uma das preocupações, a gente falou bastante daquilo que é visível, né? Aquilo que impacta imediatamente, né? Uma informação chega para você. Eu estava vendo que o Facebook ele recebe por 1.500 dados numa conta, mas ele disponibiliza 300, né? Quer dizer, esse controle
as grandes plataformas sobre a vida do cidadão, né? Ela interfere diretamente na vida das pessoas. Ela te diz como você deve se vestir, como você deve se comprar, como você deve se alimentar. Ele dá as alternativas. Quer dizer, os algoritmos eles não param de funcionar, né? Quando eu tive uma experiência na IBM, eu vi que a questão da ligação entre um algoritmo e outro, existe um espaço que é neutro, é um espaço que é livre, que ninguém você não tem condições de se apropriar, porque toda a filosofia é a construção massiva de algoritmos. Mas esses algoritmos se cruzam. Então, tem uma área livre que está sendo usada para o mal, quer dizer, está sendo usada para articular, por exemplo, fake news, como a gente está vendo aqui, influencia em campanhas políticas no mundo inteiro, porque é um território livre. Então, ali, você sinaliza, ali você cria um comando, e esse comando fica disponibilizado em rede para as pessoas que interessam aquele comando. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa evolução que não é para o bem e, ao mesmo tempo, é preocupante porque ela contribui muito para a questão das violências, né? A gente está vivendo isso no mundo hoje, em todos os lugares do mundo. Então, quais são as saídas? Quer dizer, como é que você está pensando em equacionar isso de uma forma onde que as pessoas possam saber da existência disso? Por isso que eu acho que o teu livro vai ser muito legal. Eu quero ler imediatamente, porque eu acho que você trata disso muito bem lá. Nossa, Luiz, muito obrigado por essa questão, né? Porque eu acho que essa aceleração de informações, de dados e de incertezas no mundo está muito ligada ao fato desse problemão que a gente tem, né, sobre tecnologias, big tech, né, e esses oligopólios de tecnologia definindo a nossa vida. Eu gosto muito de citar um estudo feito em 2012 pelos cientistas do Facebook. Há um debate que eu tenho feito há algum tempo, eu não, né, enfim, alguns milhares de pessoas em torno do mundo, e eu subscrevo, que é a quantidade de dinheiro e de dados que essas grandes empresas de tecnologia têm, vistos de forma estratégica, fizeram com que essas grandes empresas investissem em contratar grandes cientistas, centenas, milhares de cientistas sociais, filósofos, cientistas éticos da computação, da engenharia, para trabalhar analisando os dados internamente, né, dessas plataformas. Isso faz com que o Facebook hoje tenha uma capacidade de interpretação da realidade social maior, muito maior do que a UFBA, do que a USP, até do que de Stanford, do que de Harvard. Isso seduz os cientistas que vão trabalhar lá e, geralmente, essas plataformas conseguem pagar melhor. E aí, em 2012... e além disso, não é somente pesquisa, né? É pesquisa aplicada com experimentos em escala, que nunca puderam ser feitos anteriormente. E aí eu gosto de um caso, e é um entre centenas, de 2012, que o próprio Facebook publicou com um artigo científico, gerou um escândalo na comunidade científica, mas deveria ter gerado um escândalo político e termos literalmente quebrado o Facebook nesse período. Em 2012, o Facebook fez o seguinte, né? Para quem não lembra, nos Estados Unidos, votar não é obrigatório, não tem multa, como tem aqui, e a pessoa ainda precisa fazer um cadastro antes, é um processo mais complicado, né, do que no Brasil. Então, o Facebook fez um experimento social, de engenharia social. Para X milhões de pessoas que abriram o Facebook no dia da eleição, tinha lá um cartãozinho, né? Hoje é o dia da eleição. Você vai votar? E aí não incentivava, claramente, né? Porque seria intromissão demais. Mas para outros tantos milhões de pessoas, o Facebook colocou o mesmo cartão. Hoje é o dia da eleição. Você vai votar? Aperte aqui um botão se você já votou e conte para os seus amigos. E nesse cartão mostrava, no meu Facebook, por exemplo, olha,
a Carmen já votou, olha, o Marco já votou, sua outra amiga já votou, o Luiz já votou, etc, etc. Então, tinha um contexto ali. E desses milhões de pessoas que viram esse cartão com essas carinhas, o Facebook mediu e avaliou que esse experimento incentivava as pessoas a votarem, porque elas estavam vendo a cara de amigos que votaram. E os outros milhões não estavam vendo a cara de amigos e não eram incentivados. Isso é um experimento com milhões de pessoas, que nenhuma universidade conseguiria fazer antes. E, ao mesmo tempo, é um experimento aplicado e pragmático. As pessoas foram votar por causa disso. E o Facebook projetou que esse experimento fez com que mais 300 mil pessoas votassem do que foram efetivamente votados. A diferença de votação entre alguns anos depois, né, entre o Trump e a Hillary Clinton, foi menos do que 300 mil votos. Então, plataformas hoje como o Facebook conseguem, e eles provaram, publicaram em artigo acadêmico, que conseguem influenciar eleições nesse nível. E durante anos, os gerentes de venda no Facebook falavam abertamente: olha, a gente influencia as pessoas, a gente influencia. Quando os escândalos começaram e o Senado americano começou a questionar o Facebook, aí o Facebook voltou atrás e falou: a gente é só uma plataforma, a gente não influencia ninguém, são as marcas que estão lá, são os políticos que estão lá, a gente é só a interface. E é um escândalo absurdo. Tudo que a gente está vendo hoje não teria acontecido se em 2012 a sociedade americana e a sociedade global, digamos assim, né, tivessem olhado o problemão que a gente tem nas mãos com esse tipo de poder. Mas eu reforço que foi um artigo acadêmico que o Facebook publicou para mostrar, para provar que influenciava, num momento que não tinha tantas pessoas regulatórias, digamos assim, e eles utilizavam isso como argumento de venda. Imagine as centenas e centenas de estudos que são feitos e aplicados que, pela ideia de segredo de negócio e de liberdade de empreendimento nos Estados Unidos, a gente não faz a menor ideia. Do que? Então, isso é o grande desafio, né? Eu acredito, e aí eu discordo de boa parte dos meus pares nesse debate sobre direitos digitais, que não é possível democracias saudáveis com esse tipo de poder em grandes empresas de tecnologia privadas. Então, a gente precisa regular, e regular forte, até quebrar algumas delas, né? A partir de legislação de antitrust, e abrir transparência, implementar, forçar a transparência de dados devido ao impacto que eles têm em direitos fundamentais, de direito de liberdade de expressão e a própria ameaça à democracia. Tarcísio, eu queria pegar carona nessa sua fala, principalmente no tema de como as plataformas influenciam, né? Causou muito impacto mundial aquele filme da Netflix, Privacidade Hackeada, né? Que ali eles tentam mostrar, através de depoimentos, né, de pessoas que trabalharam nessas plataformas, como é que é feito, em parte, esse treinamento dos algoritmos. E aí eu pergunto a você, o filme em si abriu, né, os olhos de muita gente para a importância do tema, para o problema que isso vem causando, enfim. Mas o filme passou, não se falou mais nada, a gente não evoluiu. A partir disso, eu queria que você comentasse a importância da gente, por exemplo, disseminar, falar mais e propor, né, uma educação midiática e também em termos de algoritmo, né? Como é que a gente pode levar isso para o campo da sala de aula, das escolas, enfim, para ensinar, né, a quem utiliza essa tecnologia para que não seja manipulada, para que não seja enganada? Nossa, eu acho que essa questão é muito relevante porque, do ponto de vista do jornalismo, por exemplo, né? Devido a esse desenho de coisas, onde grandes empresas de tecnologia podem manipular tanta coisa e não são transparentes, essas empresas escolhem as universidades que vão ter acesso a um pedacinho dos dados delas, né? Então, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que Facebook e Twitter já fizeram programas em parcerias com universidades.
mas geralmente são grupos de pesquisa totalmente liberais, totalmente voltados ao setor privado, que não vão questionar de fato. E esse é um grande desafio, porque como que a academia pode realmente fazer pesquisa de impacto sobre essas plataformas se não tem acesso aos dados? Então, o jornalismo tem sido um dos grandes aliados da academia, no sentido em que a ética jornalística é diferente da ética acadêmica. Então, vazamentos de dados ou informantes insiders dentro dessas empresas são abordados por jornalistas, né? E aí há vários casos, né, de manipulações internas que foram para a imprensa graças a jornalistas investigativos. Por outro lado, esse tipo de dado na academia, por questões éticas, não é tão válido, digamos assim, né? E, obviamente, né, cientistas sociais não têm o traquejo ou a capacidade investigativa nesse contexto, né, de risco, infelizmente, do que jornalistas. E aí, sobre a questão de escola e de ensino, educação midiática, eu concordo plenamente com isso. Infelizmente, um ensino cada vez mais liberal, mais voltado, né, a simplesmente formar profissionais é um grande empecilho, né, para as gerações futuras. Há pesquisas que mostram que hoje há muitos jovens que confundem a internet com as mídias sociais. Tem gente que acha que a internet é só o Facebook ou é só o TikTok e não utilizam o resto da web, não utilizam serviços do governo, não utilizam enciclopédias digitais. Isso é muito preocupante. Eu queria aproveitar a oportunidade até para falar um projeto que eu estou apoiando, né, através dessa fellow com a Fundação Mozilla, junto com a organização Ação Educativa, que é uma organização, né, de defesa dos direitos humanos e defesa, né, do campo educacional aqui de São Paulo, e vamos lançar nos próximos dias um edital de mapeamento de planos de aula de professores que têm debatido tecnologia e antirracismo em sala de aula. E no mapeamento inicial que fizemos, mesmo com tantas dificuldades, né, tem muitos professores em torno do Brasil que estão fazendo esse esforço, né, de discutir tecnologia e antirracismo, tecnologia e gênero. Então, a gente quer incentivar esses professores, né, a conseguir circular esses planos de aula e sequências didáticas, e a gente vai lançar nos próximos dias um edital, que é um repositório, e alguns desses planos de aula vão se transformar numa publicação, para circular mais ainda nessas iniciativas. Então, é muito importante, e infelizmente, né, devido à precariedade que os professores enfrentam no Brasil, também é muito difícil. Que bom. Esse trabalho excelente, mais uma vez, e espero que a gente possa contribuir aqui na ABI, né, para a disseminação dessas ideias e ter você também junto aqui, Tarcísio, para que nós possamos caminhar juntos e fazer com que a ABI continue prestando um serviço à sociedade. Nós estamos já entrando na reta final do programa, temos ainda 10 minutinhos. Vamos para a última rodada. Carmen Moretson. Aliás, a Carmen que foi a responsável, né, por garimpar o Tarcísio. De garimpar. Né? Porque eu dei uma tietada. E nos trazer o Tarcísio. Só que a Carmen não fez uso de algoritmo, não. A Carmen é uma pesquisadora, né? Está sempre ali atenta. Eu falo assim, Marcos, dá uma olhada nisso. Olha quem eu encontrei. Precisamos achar. Deixa eu contar essa história aí rapidinho. Não, é que eu sou professora de Sociologia no Instituto Federal, né, de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul, e lá o nosso carro-chefe é a informática, o curso de informática. Então, eu procuro fazer uma relação da minha disciplina, Sociologia, com as tecnologias. E aí, pesquisando na internet, eu descobri a que vocês fizeram, né, o trabalho de vocês da linha do tempo, achei fantástico. E aí eu estava meio conhecendo o Marcos ainda, né? Eu fiz um videozinho para os meus alunos, mostrando a linha do tempo. E aí, quando eu comecei a conversar com o Marcos, ele falou, eu vou te entrevistar porque você pesquisa isso. Eu falei, não, quem pesquisa isso é o Tarcísio, pelo amor de Deus. Eu só fiz um videozinho para os meus alunos, chamo o Tarcísio. Aí eu estou realmente muito feliz de você estar aqui, Tarcísio, dando essa aula para todos nós, e tenho certeza que a gente vai amplificar muito, né? Como pergunta, queria saber o seguinte, como que está essa pesquisa no mundo que
conceitos, assim, que pesquisadores que você gostaria de destacar, trazer para a gente? Nossa, muito obrigado, Carmen, né, por utilizar a linha do tempo em sala de aula. Eu acho que dialoga muito, né, com esses insights que tivemos aqui, que é a memória, né? É muito importante nesse tempo onde tudo parece novo e tudo é tão corrido, a gente ter memória sobre algumas coisas de forma a circular esses recursos, né? Então, essa linha do tempo do racismo algorítmico é um mapeamento de casos, acho que está em torno de 50 casos hoje, de manifestações explícitas, né, de danos de racismo algorítmico. E ela tem sido utilizada, né, por alguns professores e pesquisadores, e muitos têm ajudado, né, também nesse mapeamento. Aí fico muito feliz. Sobre o debate em torno do mundo, né, eu acho que um destaque que eu daria é a questão da saúde hoje. Infelizmente, é uma área que talvez não foi tão pesquisada sobre esse campo, né, de privacidade de dados e como a privatização de serviços públicos de saúde, no caso do Brasil, que, enfim, que tem um bom histórico, né, de sistemas únicos e públicos de saúde, é uma ameaça em aceleração nos últimos anos, né? E há poucas pesquisas nesse campo. Então, na verdade, é mais no sentido de lacuna, e queria reverenciar e louvar o trabalho que a Fiocruz tem feito, né, com outras organizações como o IDEC, a Intervozes, nesse campo, já lançaram um curso nessa área ano passado e vão lançar pesquisas esse ano, né, que eu tenho a oportunidade de acompanhar parte delas. E em termos de, digamos assim, oferta, né, de pesquisa em torno do mundo na área de racismo algorítmico, eu destacaria a atuação da pesquisadora chamada Tinit Gebru. Eu vou pedir para colocar o nome dela no canal, né, porque é um nome etíope, então eu nem sei se eu estou pronunciando direito, mas é uma pesquisadora que foi uma das fundadoras, junto com outras pesquisadoras estadunidenses e da Etiópia, né, a Etiópia é muito relevante nessa questão, sobre desenvolvimento, né, de ética na tecnologia. E ela trabalhou durante um tempo na Google e foi demitida de uma forma sumária e muito violenta quando ela publicou um artigo, junto com outras pesquisadoras, sobre o impacto que o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial tem no meio ambiente. E como alguns sistemas de processamento de linguagem natural, né, processamento de texto, para entender texto ou para gerar texto automático, algo que é muito importante para a Google, é muito enviesado. E apesar dela ser uma liderança global nessa área, né, e ter fundado instituições nesse campo, ela foi demitida de uma forma violenta. O Google negou as descobertas e tentou encobrir tudo isso. Mas fundações em torno do mundo apoiaram a Tinit Gebru no lançamento de um instituto chamado DAIR. Eu não sei como pronuncia, mas é DAIR. E elas estão desenvolvendo pesquisas sobre essa questão em torno do mundo, né? E aí eu destacaria eles. E no Brasil eu destacaria trabalhos, né, de institutos como o Aqualtune Lab, que é um instituto do Rio de Janeiro, né, de juristas na tecnologia, né? O Ciclos Acoma, que tem pesquisadoras, né, como a Bianca Kremer, a Nina Daora, a Mariana Gomes, que tem debatido, né, a questão de raça e tecnologia no Brasil, e a Conexão Malunga, que é uma organização de Salvador, de pesquisadoras que estão trazendo, ou melhor, intensificando o debate sobre raça e racismo na governança da internet, ligados a políticas públicas e políticas de democratização do acesso. Então, são várias áreas diferentes, né, que estão tentando preencher essas lacunas, que vão do acesso, né, justo de fato, até algoritmos específicos de processamento de empresas como a Google, né? Então, a luta é tratada em várias áreas diferentes. A minha última pergunta, Tarcísio, mais uma vez aqui, olha ela brigando comigo. Ela fecha, eu vou abrir, entendeu? Mas não tem problema, não. Estou paciente com ela. Tarcísio, nós estamos num ano muito importante, né? Que é o ano onde teremos, em outubro, eleições gerais para governadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, senadores e presidente da República. De uma certa forma, esse tema que nós estamos tratando aqui, envolvendo
tecnologia, racismo. Geralmente são temas muito lateralizados na campanha, né? A pesquisa é feita e vai segurança, saúde, educação, desemprego, obviamente, né? Desemprego é uma tragédia nesse país e ele tem que ser um tema muito específico, né? Você avalia de que forma essa importância de se ter também esses temas debatidos nesse processo político-eleitoral? Você vê algum avanço nessa direção? Qual a importância que você vê nesse debate? Nossa, muito interessante, Marcos. Eu acho que há alguns debates em andamento que são muito importantes, né? Sobretudo para a eleição legislativa nesse ano, são alguns compromissos possíveis, né? Então, eu destacaria a posição, né, dos nossos representantes no Legislativo e no Executivo quanto à regulação de tecnologias. Então, pensando no nível federal, né, a importância de termos iniciativas que promovam a soberania, né, do Brasil em termos de tecnologia e fomento à pesquisa e fomento público-privado, né, de nossas próprias soluções no Brasil. E nos âmbitos, né, legislativo federal, legislativo estaduais, há o compromisso com regulação ou recusa de algumas tecnologias que trazem mais malefícios do que benefícios. Então, no debate sobre reconhecimento facial, por exemplo, o Rio de Janeiro é a cidade, né, acho que na Câmara de Vereadores da capital e na Câmara Estadual de Deputados, há projetos de lei, né, de banimento de reconhecimento facial já escritos, né, e aí na fila para debate, ouvir, né, pessoas em torno do Estado, e em algumas outras cidades tem sido realizado esse debate, né? Então, acho que é muito importante, eu tenho visto essas movimentações, né, de diálogo com as candidaturas desse ano para entender as posições referentes a essas tecnologias. E, em resumo, eu diria que a gente precisa de candidatos, né, candidatas compromissadas com a regulação da tecnologia, fomento ao acesso, né? Por exemplo, tem o FUST, que é o Fundo de Universalização de Serviços de Tecnologia, salvo engano, que é um fundo que há anos é construído no Brasil, né, através de, eu não lembro se é uma lei ou um decreto, que as grandes empresas de tecnologia contribuem para esse fundo, que deveria ser usado para universalização de acesso. E alguns deputados tentaram implementar esse fundo para promover acesso durante a pandemia, né? Porque milhões de estudantes pobres brasileiros ficaram sem estudar durante a pandemia. E depois de muita luta de algumas organizações, foi aprovado na Câmara e o governo federal vetou. E aí votou, e aí houve a queda do veto, etc. Está começando a ser implementado agora, mas isso é muito importante. Há estudantes que perderam 2 anos de ensino por causa desse absurdo, né? Que foi o não uso desse dinheiro que existe, mas que não foi executado ainda. Então, eu acho que as eleições agora vão ser decisivas para ver se o Brasil vai ser subordinado na tecnologia ou se vai começar a se erguer. Legal. Luiz, a última pergunta com você. Né? Infelizmente, o tempo está acabando, mas isso não significa dizer que o Tarcísio não vai voltar para conversar com a gente. Voltar, o convite já está no ar, entendeu? O compromisso, espero que você tenha ficado satisfeito também com essa nossa conversa, Tarcísio. A última pergunta, Luiz Paulo, é contigo. Então, para a gente fechar mais ou menos como eu comecei, nós estamos assim num momento histórico do mundo, civilizatório, vamos dizer assim, que a guerra cibernética, né, as tecnologias, elas estão sendo decisivas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E esse ano, em particular, complementando a tua pergunta, Marcos, esse ano vai ser um ano que toda essa orquestração, porque eu entendo que é uma orquestração, existe uma filosofia em curso, né, do lado que você está, e tudo que você tiver de informações para manter aquilo, principalmente informações tecnológicas. Não é à toa que o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu no Brasil nas últimas eleições. Eu queria saber como é que você
analisa, né, essa guerra cibernética e o papel do jornalista no meio de tudo isso. Porque a gente já falou aqui que o novo analfabeto é tecnológico e a gente precisa se inteirar com muita rapidez sobre tudo que está acontecendo em torno da cibernética, em cima da tecnologia, porque isso vão ser as ferramentas que vão ser usadas à revelia aí massificadas com essa questão dos algoritmos, e o racismo passa por aí também, né? Nossa, muito interessante essa questão, porque eu acho que há dois pontos, né, que de fora falando, né, sou da comunicação, mas não do jornalismo, então talvez seja mais fácil para mim falar do que fazer, mas eu acho que a questão, né, do jornalismo investigativo, se debruçando sobre empresas de tecnologia e o lobby que as empresas de tecnologia fazem no legislativo é muito importante. Por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil isso tem acontecido cada vez mais, né? Os times de políticas públicas de empresas como Google, como Uber, como etc., pressionam de forma absurda, né, os legisladores. Seja os legisladores de forma direta ou seja a sociedade civil. Então, Google e Facebook publicaram recentemente nos maiores jornais do Brasil textos desinformativos sobre a PL 2630, que regulamenta as plataformas, né? Que é uma lei que está há 2 anos e meio ou mais sendo discutida e amadureceu muito, está muito próxima, né, do que deveria ser ideal, e o Facebook publica no jornal dizendo que essa lei vai prejudicar o pequeno empresário que utiliza o Facebook, que é uma mentira absurda, né? Então, o jornalismo investigativo poderia, né, ou melhor, poderia se debruçar mais. Talvez o jornalismo, enquanto veículo, talvez deveria se recusar esse tipo de recebimento de anúncios, né, mas é algo ainda mais complicado. Mas o outro ponto que eu recomendaria é olhar de forma crítica para as tecnologias de jornalismo de dados, entre aspas, né? No meu livro, eu cito um caso realizado nas eleições de 2018. Não lembro se foi a Microsoft ou a IBM, eu acho que foi a Microsoft, ofereceu para um grande jornal, que está no top 3 do Brasil, não preciso citar o nome agora, para uma equipe de jornalismo de dados, uma tecnologia de reconhecimento de emoções a partir das imagens, né, das pessoas, para ser usada ao vivo durante um debate eleitoral presidencial. É uma tecnologia altamente questionável, em cima de pilares completamente equivocados científicos, que é cada vez mais criticada, mas uma equipe de jornalismo desse jornal utilizou esse sistema para dizer coisas absurdas. Por exemplo, Marina Silva faz uma expressão depressiva durante o terceiro bloco do debate. Então, esses jornalistas de dados ficaram deslumbrados com a coisinha brilhante, né? E implementaram essa tecnologia completamente equivocada em algo tão importante quanto a interpretação de um debate eleitoral à presidência. E aquilo ali me chocou muito. E pior, concorreu a um prêmio de jornalismo de dados essa matéria, né? Então, esse é um dos casos que eu cito no livro, e eu acho que também é papel do jornalismo e de qualquer comunicador não se curvar a qualquer tipo de tecnologia de inteligência artificial que supõe classificar as pessoas, supõe descobrir coisas, porque quando a gente fala de humanos, provavelmente essa tecnologia tem algum enviesamento. E para análise de emoções a partir de imagens de rosto, com certeza tem, isso é provado na ciência, né? Então, eu faço esse último alerta aí, que eu acho muito importante. É importante também dizer a todos os nossos espectadores, internautas, principalmente para você, jornalista, sócio da ABI ou não, que esse é um esforço que nós estamos fazendo aqui na Comissão de Igualdade Racial do movimento ABI Luta pela Democracia para trazer essas reflexões, essas ideias, essas informações como a do Tarcísio Silva. É por isso que nós estamos apoiando a chapa Otávio Costa para presidente e Regina Pimenta para vice, para que no dia 29 de abril você possa escolher esses 2 candidatos como presidente e vice-presidente da ABI, para que possamos ter, a partir dessa eleição, condições de trazer informações,
reflexões, debates, como aqui o Tarcísio Silva nos proporcionou nessa hora que passou muito rápido. Eu lamento, o tempo foi muito rápido, né? Mas já deixo aqui no ar o convite para o Tarcísio voltar numa breve, muito breve, né? Porque nós temos muito o que fazer e aprender com você, Tarcísio, e abrir também espaço para que outros pesquisadores desse campo possam estar ao nosso lado, né? Para que tenhamos aí condições de praticar a cidadania. Né? O Tarcísio Silva é autor do livro Racismo Algorítmico, Inteligência Artificial e Redes Digitais. Eu agradeço muito a sua participação, Tarcísio. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado a todos vocês, né? Todo mundo que está assistindo, né, essa atividade. Muito obrigado, Marcos, Luiz e Carmen, pela oportunidade e pelo diálogo. Fiquei muito feliz e torço aí, né, pelo resgate das contribuições do caso Lacerda e no direcionamento, né, da comissão. Muito obrigado, Tarcísio. Carmen, valeu, foi ótimo ter você aqui. Obrigada a todos. Beleza. Luiz, muito obrigado pela participação, pela contribuição sempre pertinente, sempre inteligente, com esse sorriso maravilhoso. Muito legal participar com vocês três, né? Bem interessante essa participação. Aqui a gente só vai passando a bola. Eu que agradeço, agradecer a Carmen, né, por ter, né, descoberto o Tarcísio para nós. Verdade. Que foi muito, muito legal. Aprendi muito com você e eu acho que a gente vai ter muitos encontros aí pela frente. Obrigado, viu? Obrigado mesmo por essa oportunidade. Obrigado a vocês também. Sem esquecer de agradecer ao Alberto Luchetti aqui na AltV, ao Serginho dando esse apoio aí nos bastidores. Logístico. Né? Apoio logístico, grande Serginho. Né? Ele bate o córner, corre, cabeceia, não deixa a bola entrar e sai jogando. E grita gol depois. E arma o contra-ataque. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Foi bom estar com vocês. Tchau, tchau. Obrigado mesmo. Obrigado. Tchau. Valeu. Obrigada.